Muito bem, parabéns à primeira mesa e à brilhante aula aí da doutora Cátia. Vamos dar seguimento ao segundo caso clínico. O moderador vai ser o Dr. Augusto Modesto, cujo já foi feita a apresentação. E os debatedores, vou convidar aqui o Dr. Evandro Souza, que é especialista em radioterapia pelo Hospital Sírio-Libanês, coordenador de radioterapia do Hospital Português e é titular de radioterapia do Hospital São Rafael da Rede Dó. Outro debatedor vai ser o Dr. Rafael Tourinho, cujo já foi feita a apresentação na mesa anterior. Doutora Maiara Souza, que é patologista formada pela Universidade Federal da Bahia e do Hospital Universitário, professor Edgar Santos, é doutorando em patologia desde 2020 na UFBA Bahia. E doutor Luiz Henrique Araújo, que veio de Pernambuco, que é doutorado em urologia pela USP, professor adjunto do Departamento de Urologia da Universidade Federal de Pernambuco, urologista oncológico do Real Português de Recife. E doutora Estela, oncologista da Clínica AMO. E o último é o doutor Vitor Pasqualin, que é urologista do Hospital Mater Dei de Feira de Santana, do grupo Clínica do Senhor do Bonfim e tem doutorado de urologia pela Universidade de São Paulo. Bem, vamos dando continuidade ao caso. Esse caso progride, Eu queria pedir os slides, por favor. Show. Isso. Então, na verdade, eu queria iniciar esse caso, A gente viu que é um caso que na biópsia confirmatória veio um 3+4, e eu queria agora provocar um pouquinho o meu radio-oncologista Evandro Souza. Por que não fazer, nesse caso, o upfront, o tratamento radioterápico com hipofracionado? Existem evidências para isso, um paciente jovem? Bom dia. Alô, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Vamos dar uma agitada um pouco, Porque as coisas estão um pouco monótonas, na hora da gente começar um pouco a confusão. A resposta para a sua pergunta do porquê radioterapia, nesse caso, é muito simples. Porque é o melhor tratamento para ele. Pausa dramática. Na verdade, é o seguinte, eu trouxe um único slide, do estudo que o principal estudo que a gente usa para hipofracionamento, para tratamento radical para o câncer de próstata, o TIP Trial, que é um estudo que fez uma avaliação, um estudo fase 3, que na verdade comparou o fracionamento convencional, que a gente fazia ali em 37, 38 aplicações, nesse caso especificamente 37 no desenho do estudo, contra o hipofracionamento, E aí ele fez 2 esquemas de hipofracionamento, um com 60, um com 57 gramas. Eu fiz uma seleção só dos pacientes com risco intermediário, foram 780 pacientes, e todos eles, 97% deles, receberam também 6 meses de hormonioterapia, com um fracionamento de 20 aplicações. Isso quer dizer que o paciente trata 4 semanas apenas, é um mês de tratamento. E o interessante é que a sobrevida livre de recorrência bioquímica desses pacientes é de 92%. Ou seja, a gente consegue controle de mais de 90% desses pacientes e 97% de sobrevida livre de metástase em 5 anos. Ou seja, praticamente todos os pacientes ficam curados exclusivamente com 1 mês de radioterapia e 6 meses de deprivação hormonal. E a toxicidade dentro desse cenário, em 5 anos, a toxicidade grau 3, que seria um sangramento retal que precisaria de uma colonoscopia de argônio, ou um sangramento urinário, uma toxicidade mais grave, flutuou na faixa de 0,5% apenas. Então, e com uma piora sexual em 5 anos de cerca de 50%, ou seja, metade dos pacientes continuam tendo vida sexual ativa mesmo 5 anos após o tratamento, considerando que a gente já fala de uma população idosa que vai fazer deprivação hormonal. Então, os resultados, eles são espetaculares. A gente consegue controlar muito bem esse tipo de tratamento, esse tipo de doença, sem precisar de cirurgia. Passa o próximo slide, por favor, Guto. Evandro, mas é melhor a gente fazer
Cirurgia primeiro, porque se falhar, tem a radioterapia depois, né? Esse é um argumento que a gente escuta todo dia. Então, eu trouxe aqui uma pequena meta-análise que foi publicada junto com os 3 maiores estudos que todo mundo gosta de falar sobre adjuvância versus salvamento precoce, que são o Radicals, o GETUG e o RAVES. E foi um estudo combinado de 2.000 pacientes, sendo que metade ia para adjuvância, metade para resgate precoce. E o interessante é que quando a gente pega um global desses estudos, quase 80% deles eram glicosete. Então a gente está falando de uma população mais ou menos parecida do que a gente está falando mesmo. E o que a gente vê é que cerca de 39%, dos pacientes que foram para observação e resgate precoce precisaram de radioterapia. Ou seja, a cirurgia tem uma taxa de falha, mesmo quando a gente não está falando de uma doença muito avançada, de cerca de 40%. Né? Mas tudo bem, esses falharam, mas vão fazer radioterapia. É verdade. Quando a gente associa a radioterapia depois, eles vão ter próximo desses mesmos 90% que a gente alcançou com a radioterapia exclusiva. Porém, tem um custo maior. Tanto o custo físico, né, monetário, porque ele vai receber 2 tratamentos, mas principalmente o custo de toxicidade, porque a toxicidade desses pacientes, quando eles recebem os 2 tratamentos, ela é maior, e ela pelo menos ali na faixa de 15% gastrointestinal e 25% geniturinário. Então, é muito mais tóxico a gente fazer 2 tratamentos para esses pacientes do que um só. E a piora sexual, os estudos flutuam, alguns falando na faixa de 20% a 30%, mas outros falando até 100% de piora, 98% de piora sexual. Então, quando a gente fala que é melhor fazer cirurgia porque pode fazer radioterapia depois, não precisa, porque a gente pode fazer apenas a radioterapia, ela já é suficiente, e a gente não precisa de nenhum outro tratamento adicional que resgate a nossa falha, porque a nossa falha já é muito baixa. Então, eu acho que a pergunta não é por que é que a gente pode indicar radioterapia para esse paciente. A pergunta é, para que operar esse paciente? Beleza. Então, vou passar o próximo aqui, e aí aproveitar a Mayara. Esse paciente, como ele progrediu, a gente fez ele foi submetido a uma prostatectomia robótica com linfadenectomia 1 ano depois, né? Cujo AP veio um PT2 margem positiva, e veio com um Gleason 4+3, né, e um PSA de 0,05. E eu queria ouvir de você, Mayara, em relação aos critérios patológicos, o que é patologista, o que o patologista pode ajudar a gente para seguir esse paciente no que diz respeito à margem positiva, padrão cribriforme, carcinoma intraductal, né, volume de grau 4. Eu queria que você desse aí uma resumida nisso aí. Eu vou passar seus slides na sequência. Bom dia, obrigada pelo convite. Os parâmetros que a gente usa, que a gente observa na prostatectomia, que tem importância clínica, são basicamente 4, além da morfologia cribriforme e da presença de carcinoma intraductal, que são esses aí dos slides. Se você puder passar, vai aparecer algumas setinhas. São o padrão, a proporção de Gleason 4, o status da margem, extensão extraprostática e invasão de vesícula seminal. Se a gente insere em alguns normogramas, como esse do Memorial, alguns dados de pacientes que a gente costuma, de prostatectomias que a gente costuma receber, que são pacientes com tumor 3+4 ou 4+3, confinado à próstata com margens livres, a gente consegue alguns valores de sobrevida global, né? E de sobrevida livre de recorrência bioquímica. À medida que a gente muda alguns desses parâmetros, coloca invasão de vesícula seminal, margens positivas, a gente observa um impacto nessa sobrevida livre de recorrência bioquímica, embora não exista um impacto na sobrevida global. Né? E aí, junto com esse impacto na sobrevida livre de recorrência bioquímica, na recorrência bioquímica, surge a necessidade de alguns outros tratamentos. Esses dados, esses parâmetros, são os que são normalmente utilizados, estão em todos os normogramas, são utilizados em todos os normogramas, mas existem algumas outras informações mais refinadas em relação a esses itens que a gente costuma utilizar, que são propostas por todos os consensos e que a tendência é que sejam no futuro incorporados a esses normogramas pela importância no prognóstico. Pode passar, por favor.
Então, em relação à positividade das margens, a gente consegue ainda refinar essa informação, dizendo se essas margens são positivas no tecido intraprostático ou extraprostático, e ainda se, e isso acho que a maioria de vocês talvez não se atente a isso, mas a importância, a diferença que faz se o glisson presente na margem é um glisson 3 ou se o glisson é mais alto. A importância que isso tem na recorrência bioquímica. Pode passar. A extensão extraprostática também pode ser focal ou multifocal, e isso também tem bastante impacto, ali a gente vê pelo gráfico, nessa recorrência, na sobrevida livre de recorrência bioquímica. Em relação ao componente de alto grau, às vezes até um pouco mais importante do que o glisson é a quantidade de tumor de alto grau, de componente de alto grau nesse tumor. Se a gente observar essa imagem aqui que a gente fez, que é esquemática, a gente observa alguns tumores 3+4, eles podem se comportar de maneira até mais agressiva do que alguns tumores 4+3. Isso por conta do volume de tumor de alto grau, do componente de alto grau nesses tumores. Um tumor grande com componente 4 de menor proporção, a gente observa ali no gráfico em pizza, ele pode ter uma maior quantidade de glisson 4 do que um tumor pequeno 4+3. Então, ele tende a se comportar de maneira mais agressiva, a ter um pior prognóstico do que o próprio 4+3. Daí da importância da gente não só informar o glisson, mas também quantificar esse tumor de alto grau, e a gente costuma, a recomendação é de quantificar, né, mas não existe nenhuma recomendação de como deve ser feita essa quantificação. E a gente costuma, nos nossos laudos, dizer não só a porcentagem do tumor de alto grau, mas também fazer um cálculo desse volume, certo, por considerar que essa é uma medida mais direta do que simplesmente informar o glisson e a porcentagem. E, por fim, a simples presença de um carcinoma intraductal associado ou de uma morfologia cribriforme, né, dentre os padrões de glisson 4, também indica um prognóstico consideravelmente pior, tanto em tumores GG2 como em tumores GG3. E a simples presença dessas morfologias, segundo o NCCN de 2022, já é uma indicação de se pesquisar mutações germinativas nesses tumores, nesses pacientes. Perfeito, excelentes explicações, e isso para a gente, médico assistente, é de suma importância. Eu estou também com 3 urologistas aqui na mesa, já que o tratamento upfront foi cirúrgico. Eu queria trazer um pouquinho de técnica cirúrgica e começar com o Torinho. Torinho, sobre a técnica cirúrgica, o que você traz aos olhos da cirurgia minimamente invasiva no que tange a preservação dos nervos erigentes, né? O que o acesso robótico em relação ao aberto, por exemplo, traz para você na prática, né, a vantagem dessa robótica, e qual o limite de você fazer essa preservação e evitar margem positiva? Perfeito, Augusto. Em relação à cirurgia minimamente invasiva, eu acho que potencializou muito nossa capacidade de fazer a preservação das bandas neurovasculares, né? A cirurgia robótica, principalmente, mas com o aprendizado que a gente teve da cirurgia robótica, a gente conseguiu transferir isso também para a laparoscopia, e hoje a técnica que eu faço, que provavelmente a técnica que a maior parte dos presentes aqui fazem, com preservação retrógrada do nervo, a gente consegue uma excelente preservação das bandas neurovasculares. Existem outras técnicas que podem ser feitas também. Eu acho que o que a gente ganhou de mais conhecimento, né, foi o entendimento de onde está a banda, de quão perto ou quão longe você deve ir para evitar margem e ao mesmo tempo preservar nervo. Hoje existe uma classificação, né, da preservação, que é a preservação completa, a preservação parcial ou preservação mínima, né? Que era difícil a gente entender isso dentro de um contexto de cirurgia aberta, e hoje com a imagem magnificada a gente consegue ter uma facilidade muito maior para a preservação da banda neurovascular. Eu acho que isso aqui é uma balança, né? De um lado a gente tem a preservação, e a gente quer preservar exatamente para quê? A gente sabe do papel que a preservação tem em relação à preservação de disfunção erétil, né? Da preservação da função erétil.
mas um papel que cada vez a gente percebe que é mais forte em termos da continência urinária, né? A preservação da banda neurovascular não é somente o nervo erigente para preservar a ereção, serve também para preservar a continência urinária. A gente enviou um trabalho, apresentou em 2001 na AUA, né, mostrando que o trabalho ele foi desenhado, na verdade, para ver o impacto da fisioterapia de assoalho pélvico, do loxetina na recuperação de continência. A gente viu que nada disso mostrou grande coisa, mas a preservação da banda neurovascular, sim, né, teve o maior impacto em termos de continência pós-operatória, né? Então, se de um lado a gente tem a preservação neurovascular para preservar a função, do outro lado, se a gente for muito próximo, a gente vai ter a margem positiva. E a margem positiva, qual que é o impacto dessa margem positiva? Nos pacientes de baixo risco, essa margem ela vai trazer um aumento da recorrência bioquímica, né? Mas nos pacientes de alto risco, a margem positiva ela pode piorar sim desfecho oncológico e sobrevida, né? Então o que a gente precisa fazer é pegar aquele nosso paciente e dizer, olha, esse paciente eu tenho que ir um pouquinho mais perto, esse paciente eu tenho que ir um pouquinho mais longe. Existem várias formas de fazer isso, né? Existem os nomogramas clínicos, o que eu mais utilizo é o PRIS, né? Que a gente coloca os dados clínicos do paciente, ele determina a que distância a gente deve ir da próstata. No PRIS ele não inclui a ressonância, existem alguns nomogramas que já incluem a ressonância, mas eu coloco o PRIS de um lado, a ressonância do outro e determina a que distância eu devo ir para preservar a função e ao mesmo tempo evitar as margens positivas. Ótimo, perfeito. Vitor, pegando aí um pouquinho a sua experiência em relação ainda a aspectos cirúrgicos, falando sobre continência, né? A evolução da cirurgia foi tamanha. Antigamente a gente falava, hoje a gente faz preservação da tenda, um colo mais fechado. O que isso impacta na prática? A gente sabe que tem um trabalho prospectivo importante de um ano e meio atrás, comparando a aberta com robótica em relação aos pacientes operados 3 meses após, nesse comparativo. O que você fala da sua prática, o que você traz de evidência para a gente? Bom dia a todos, obrigado pela comissão, pelo convite. A gente tem algumas táticas para tentar preservar ao máximo a continência desse paciente, seja na cirurgia aberta, principalmente na minimamente invasiva, né, com a preservação da tenda, preservar ao máximo possível o colo vesical. Como o Rafael comentou também, a questão do feixe neurovascular é de grande importância, não só visando a potência sexual, mas também a continência urinária. O uso mínimo possível do eletrocautério também vai ajudar nessa preservação. Temos esse trabalho aí recente tentando mostrar que a cirurgia minimamente invasiva, principalmente a robótica, tem uns resultados melhores em termos de continência comparado com a aberta, mas ainda é um estudo muito novo, mas concreto, realmente a gente não tem nenhum estudo que mostre essa diferença. Mas são sempre táticas que a gente pode estar usando e preservando o máximo possível a continência desse paciente. Perfeito, perfeito. Luiz, meu grande amigo, colega de Pernambuco, você lá em Pernambuco, como é que você tem visto a realização da cirurgia robótica e do ponto de vista funcional e de complicações? Quando você compara as 3 técnicas, qual é o seu apanhado em resumo de tudo isso que a gente está vivendo? Grande Guto, parabéns. Obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui entre amigos desse evento. A realidade na robótica no Brasil, a gente vê uma expansão muito grande das plataformas, né? Só em Recife hoje a gente tem 4 plataformas robóticas do Da Vinci. É uma cidade de 2.600.000 habitantes, então a gente vê esse crescimento importante no Brasil e a gente vê que no mundo, acompanha o movimento que aconteceu no mundo, né? Em 2005, nos Estados Unidos, as robóticas eram responsáveis por 30% das prostatectomias. 2015, 10 anos depois, passou a 80%. Atualmente, mais de 90% das prostatectomias nos Estados Unidos são robóticas. E a gente meio que acompanhou, como o próprio Tourinho citou, a gente passou pela aberta, passou pela laparoscópica, agora na robótica, e eu acho que a gente aprendeu, todos nós aprendemos com essas cirurgias robóticas, também a melhorar a via aberta, que a gente no SUS, por exemplo, não tem acesso a robô, no máximo a laparoscopia. Então a cirurgia aberta também houve uma evolução em relação a complicações perioperatórias, a taxa de sangramento, né? Hoje, em centros de referência, vocês têm aqui o Aristides Maltês, vocês dão alta na aberta com 1 dia de cirurgia, né? Tira a sonda com 7, 10 dias. Então, essa realidade, ela se tornou equivalente
com as técnicas mais modernas, assim como a aberta. Agora, é claro, nós sentimos mais conforto em realizar a cirurgia por via robótica, uma dissecção mais anatômica, a gente consegue uma continência um pouco mais precoce. É difícil provar isso por estudos, porque as variáveis são muito grandes, como o próprio Vitor citou, né? Tem a dependência de quem está operando, qual o paciente que você está operando, qual o caso oncológico, mas, de uma maneira geral, os estudos mais sérios, eles falam de uma equivalência em relação a controle oncológico. O LAPRO, por exemplo, estudo sueco com mais de 4.000 pacientes, avaliou recorrência bioquímica, margem, progressão aberta, laparoscópica e robótica, foi semelhante. E os estudos em relação à parte funcional, como os próprios colegas citaram, eles são equivalentes com a tendência na robótica de atingir uma continência mais precoce e uma preservação um pouco melhor. Então, essa é a realidade de hoje em dia. Aproveitando vocês três ainda, eu queria falar um pouquinho. A gente sabe que não tem ainda evidência head-to-head para a próstata, quando a gente compara com câncer de bexiga, por exemplo. Mas eu queria aproveitar a opinião dos três, iniciando por Torinho. O que você falaria sobre acesso extraperitoneal para a prostatectomia robótica? Augusto, eu acho... Você faz, não faz? Faço em casos específicos. Seleciona? Faço em casos específicos. O meu treinamento de laparoscopia, durante minha formação, era laparoscopia extraperitoneal. E no meu treinamento de robótica também era extraperitoneal, para a maioria dos pacientes, exceto aqueles que faria linfadenectomia estendida. E hoje eu faço para poucos casos. Qual que é a grande vantagem do acesso extraperitoneal? O acesso extraperitoneal você não vai ter contato com a alça e, em teoria, você vai diminuir o ilho pós-operatório. Hoje, na velocidade que a maior parte dos cirurgiões, dos urologistas, realiza a cirurgia robótica, o paciente recebe alta no dia seguinte, tem pouco ilho, né? Então, aquele grande benefício inicial ele foi perdido. Eu acho que não faz uma grande diferença em termos de complicações, tá? Em termos de resultado oncológico nenhum. Então eu faço para aqueles pacientes que têm cirurgia prévia, né, que a cavidade de difícil acesso. Eu acho que o cirurgião ele deve estar treinado, deve saber fazer o acesso extraperitoneal, mas como rotina eu faço transperitoneal. Linfocele não te preocupa? No caso de ter a transperitoneal, como a maior parte dos casos eu faço transperitoneal, né, o peritônio absorve aquele volume, e aqueles pacientes onde eu faço acesso extraperitoneal, ele tem esse risco da linfocele, só que eu estou poupando ele do risco de uma lesão, por exemplo, iatrogênica de alça, então acho que o benefício é grande para esses pacientes. Bom, Vitor? Concordo plenamente com a opinião de Rafael. A via extraperitoneal são para casos bem selecionados, pacientes com múltiplas cirurgias abdominais. É importante saber como faz, caso você encontre um paciente desse tipo, mas eu me sinto muito confortável com a transperitoneal. Luiz? Eu não tenho experiência em acesso extraperitoneal. Hoje em dia eu acho muito raro um paciente que não possa ser selecionado para a via transperitoneal. Em casos de muita exceção, às vezes o paciente transplantado ou com múltiplas cirurgias prévias, como eu tenho experiência com acesso perineal, eu tenho feito esses casos, mas são casos de exceção, né? Não é a rotina. Perfeito. Isso aí às vezes é uma coisa que tenta ser vendido, mas na prática a gente sabe que a maioria dos cirurgiões robóticos fazem transperitoneal, com exceção de casos já operados e casos mais selecionados. Eu gostaria também de ouvir aqui, para finalizar a mesa, esse paciente como segmento apresentou um PSA de 0,05, continente após 3 sessões de fisioterapia pélvica, potente após 3 meses de cirurgia e uso esporádico de tadalafila de 20, bem do ponto de vista psicológico. E aí eu queria ouvir a oncologista Estela, nesse cenário, qual a importância do oncologista clínico em se tratando de um paciente jovem que tem um câncer de próstata de risco intermediário desfavorável. Como é que vocês fazem esse segmento e o que vocês propõem para esse paciente? Pronto. Bom dia, gente. Queria agradecer também pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Em relação à sua pergunta, Guto, assim, apesar de ele ser um paciente com esses fatores de risco desfavoráveis, né, que Maiara falou na patologia,
carcinoma intraductal, padrão cribiforme, apesar de ter a margem positiva, ele não tem outros fatores de risco, como extravasamento extraprostático, invasão de vesículas. Então, a gente está autorizado, realmente, já que ele zerou o PSA, a fazer o acompanhamento, ao invés de indicar a radioterapia adjuvante, né, como a gente fazia antigamente. Os estudos mais recentes, principalmente diante da melhora das técnicas cirúrgicas bem mais modernas, dos aparelhos de radioterapia, a gente pode, nesses pacientes que têm mesmo margem positiva, acompanhar, no caso de PSA zerado, mais de perto. Mas eu realmente ficaria um pouco mais preocupada por conta desses fatores. Se eu tivesse disponível, se ele tivesse condição de pagar ou fazer através de algum estudo um teste genético para uma avaliação molecular, seria extremamente importante, como o Maiara falou, né? Ele tem uma história familiar positiva, ressaltada por Tiago, né? O pai teve câncer antes dos 60 anos, e ele tem, né, esse carcinoma intraductal que realmente confere um prognóstico ruim, e apesar de não estar, alguns fatores não entrarem nessa decisão de irradiar ou não, eu acompanharia bem de perto, tentaria fazer uma avaliação molecular, e meu ponto de corte para encaminhar ele para a radioterapia seria um PSA menor de 0,1, baseado no estudo Radicals. Eu não iria esperar muito tempo para indicar uma radioterapia para ele, não, em caso de um aumento progressivo do PSA, ou se chegasse a 0,1, seria um pouco mais agressiva na indicação do resgate para ele. Perfeito. Esse manejo multidisciplinar é bastante interessante e útil para o paciente. Super importante. Bem, eu queria finalizar então a mesa.